Hoje nós vamos falar de uma das leis que, na minha opinião, é uma das mais desrespeitadas do Brasil. Toda a realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Em alguns lugares, no tempo e no espaço, já precisou da gente usar o revólver para a gente garantir alguns tipos de direito da gente. Teoricamente, hoje não é mais assim, né? Hoje a arma que nós temos são os artigos e as leis. E nós temos que conhecê-las e saber manuseá-las. A Lei 13.146 é de 2015, então é uma lei muito recente. Para que aquelas letras no papel realmente passem a ser a nossa realidade, a gente precisa de fazer muita pressão. O que é essa pressão? Fiscalizar, ficar em cima dos vereadores, do poder público e até provocar o Ministério Público quando for necessário. A gente tem que ler essa lei por inteiro, inclusive o link está aí na descrição do vídeo. Mas o nosso objetivo do vídeo hoje é fazer um bate-papo sobre os principais pontos dessa lei e como que ela funciona na prática. O mundo é feito de diversas barreiras, algumas são visíveis, outras são invisíveis. E as políticas de inclusão nada mais são do que tentar reduzir essas barreiras ao máximo para que todo tipo de diversidade, inclusive de corpos, possam conviver exercendo a sua cidadania plena. Então o Estatuto da Pessoa com Deficiência é a materialização dessa garantia que as pessoas com deficiências têm para exercer a sua cidadania de fato, sem discriminação e sem distinção. Pessoal, a gente tem que lembrar que no Brasil, a norma mais poderosa e importante que existe, que tem os princípios da nossa sociedade, o que a gente pretende ser como Brasil, como sociedade, como nação próspera, é a Constituição de 88. Nenhuma lei, nenhuma norma, nenhum artigo, nenhum inciso pode contrariar a Constituição. Pelo contrário, toda legislação tem que implementar o que a Constituição já prevê. Para a gente ter ideia de como essa Lei 13.146 é poderosa, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela tem status de emenda à Constituição, ou seja, ela passa a ter status constitucional. Ela é muito importante e ela vale para a União, para os estados e para o município. E por que ela tem caráter de emenda constitucional? Porque ela é um acordo internacional realizado e ela foi aprovada em 2 turnos nas 2 casas legislativas do Congresso, ou seja, tanto a Câmara de Deputados Federal aprovou 2 vezes em 2 sessões, quanto o Senado. Uma decisão que foi tomada em instâncias internacionais, em acordos internacionais. E na Constituição brasileira, quando você tem um acordo aprovado em 2 sessões pelo nosso Congresso, esse acordo passa a ter valor de emenda constitucional, que é o caso do Estatuto com a Pessoa com Deficiência. Então o poder público, seja por omissão ou criando uma lei, uma norma que colide com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, na verdade ele está colidindo e afrontando a própria Constituição do nosso país. A maioria desses estatutos começa com um capítulo que chama Disposições Gerais. Ali muitas vezes vale também como um glossário. Ela vai explicar o que é determinado termo que você vai encontrar ali durante a leitura da lei. O principal termo aqui que a gente quer destacar nessa Lei 13.146 é que ela vem trazer o que ela considera pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência no Estatuto é aquela que tem um impedimento de longo prazo, seja física, mental, sensorial ou intelectual. Ela tem obstruída a igualdade de condição para exercer a cidadania comparado com as outras pessoas. Então a lei da pessoa com deficiência é justamente para dar essa igualdade de condição. Vale lembrar também que essa análise da pessoa com deficiência é uma análise biopsicossocial. Ela leva em conta essas 3 esferas para tentar dar um olhar mais integral para a pessoa com deficiência. O segundo capítulo fala da igualdade e da não discriminação. É interessante ressaltar aqui que o que a lei chama de discriminação. Discriminação, ela pode ser por ação, ou seja, você faz alguma coisa concreta contra uma pessoa com deficiência que afringe o seu direito ao exercício de cidadania, mas é interessantíssimo lembrar que a lei também fala de omissão, ou seja, se o poder público se recusar a fornecer adaptações razoáveis e tecnologias de inclusão, ele está agindo com omissão. Quando ele não cria normas municipais para regulamentar essa lei, ele também está agindo por omissão. Quando nós, como cidadãos, vemos uma omissão ou algum ato de discriminação e a gente não denuncia, nós também estamos sendo omissos. E essa omissão também é discriminação segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
O artigo 6º, que também integra esse capítulo, lembra a gente da plena capacidade civil das pessoas com deficiência. O direito a casar, de ter filho, de escolher o número de filho, os direitos sexuais e reprodutivos, o direito à família. Então ele lembra dessa igualdade de condições de exercício pleno da cidadania e dos direitos civis. Vale a pena ressaltar que as pessoas com deficiência têm atendimento prioritário nos diferentes serviços. Eles estão elencados lá no artigo 9º dessa lei. O capítulo 3 trata do direito à vida, e ela já começa sendo muito clara que cabe ao poder público dar dignidade durante toda a vida da pessoa com deficiência. Ela tem o direito de não ser obrigada a se submeter a nenhum tipo de intervenção clínica, cirúrgica ou de internação forçada. É por isso que o consentimento prévio é indispensável para qualquer tipo de hospitalização, tratamento, pesquisa científica, e o Estatuto tem um artigo só para falar isso, que é o artigo 12. O artigo 12 também ficou preocupado no parágrafo 1º em deixar claro que no caso da pessoa com deficiência em situação de curatela, ela tem que ter o maior grau de participação possível em busca desse consentimento. O direito à habilitação e reabilitação é o capítulo 4º dessa lei. Ele vem deixar claro pra gente que tanto o SUS, que é o nosso Sistema Público de Saúde, quanto o Sistema Único de Assistência Social tem que deixar disponível para todo mundo, especialmente para as pessoas com deficiência, todo tipo de informação e quais são as formas de acesso para todas as políticas públicas desenvolvidas ali no município, no estado e na União. O capítulo de direito à saúde vem logo em seguida. Ele estabelece que o SUS, em todos os seus níveis de complexidade, vai atender integralmente as pessoas com deficiência. Ele ainda estabelece que o atendimento psicológico garantido para a pessoa com deficiência também é garantido para o seu acompanhante. O atendimento também tem que respeitar as especificidades das pessoas com deficiência, como identidade de gênero, por exemplo. Outro ponto importante é que é obrigatório a promoção de estratégias permanentes que capacitam todos os atendentes do SUS a lidar com as pessoas com deficiência e seus acompanhantes. O poder público também tem o dever de ofertar órtese, prótese, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, fórmulas nutricionais, tudo isso de acordo com as normas do Ministério da Saúde. Pessoal, o capítulo do direito à saúde também garante que a pessoa com deficiência seja atendida no seu local de residência, dentro da sua casa. E só quando são esgotadas as possibilidades desse atendimento e que ela tem que ser transportada. E mesmo assim, cabe ao poder público um transporte adequado para a pessoa com deficiência e seu acompanhante. O artigo 23 vem nos lembrar de novo que é proibido a discriminação. E a discriminação aqui, ela lembra que é também cobrar tarifa diferente das pessoas com deficiência por causa de sua condição. Isso pode acontecer muito com os planos de saúde e planos de seguro privado. Logo depois do direito à saúde, a gente tem o direito à educação. E ele lembra um pouquinho o capítulo anterior, porque também nas políticas de educação a pessoa com deficiência tem garantido o seu atendimento integral em todos os níveis, de acordo com suas necessidades específicas, para que ele possa desenvolver o máximo todos os seus talentos. Um dos pontos mais desrespeitados dessa lei é o artigo que incumbe o poder público a elaboração de um plano de atendimento especializado para essa população. Nesse plano de atendimento, o poder público tem que organizar a prestação de serviço educacional para essas pessoas e deixar claro qual que é a metodologia pedagógica e quais são as tecnologias de inclusão que ela está usando para conseguir implementar o direito pleno à educação das pessoas com deficiência. Vamos falar então do capítulo ao direito à moradia. Cabe ao poder público deixar claro, fazer material informativo para esclarecer a população quais que são as políticas habitacionais voltadas para a população das pessoas com deficiência. Além disso, todo programa habitacional, seja 100% público, seja subsidiado com dinheiro público, ele é obrigado a ter no mínimo 3% de suas reservas destinado à pessoa com deficiência. E além disso, eles têm prioridade também no atendimento. Sobre o direito ao trabalho, está assegurado às pessoas com deficiência as mesmas condições das demais pessoas, inclusive o seu livre direito de escolha, da sua aceitação no ambiente de trabalho e também das adaptações necessárias para que ela tenha condições iguais de executar o trabalho. Além disso, a gente tem que pensar em eliminar as barreiras e lembrar que a gente não pode cometer a discriminação. Nesse caso, está proibido pagar valores diferentes no salário para desempenhar o mesmo trabalho. Já no direito à assistência social, vale pontuar que as pessoas que não têm condição de prover a sua subsistência têm direito a um benefício de um salário mínimo. E sobre o direito à previdência social, vai destacar também que as pessoas com deficiência têm direito à aposentadoria. Outro capítulo muito importante é o direito da cultura, esporte, turismo e lazer. O poder público tem a missão de eliminar o máximo de barreiras possíveis para que tenha igualdade de condição em todos esses aspectos. Inclusive, as edificações como teatro, auditórios, campo de futebol, têm que ter nos seus projetos de readaptação todas as normas de acessibilidade previstas na legislação. O direito ao transporte e mobilidade interfere diretamente em situações do cotidiano da pessoa com deficiência. Por exemplo, o avião, o ônibus ou o trem, eles têm que ter acessibilidade.
Além disso, as suas estações também precisam estar preparadas para recebê-lo. As suas rodoviárias, os seus portos. Temos que ressaltar também a prioridade à segurança nos processos de embarque e de desembarque. E toda vez que a empresa de turismo for renovar sua frota, esses dispositivos que a gente acabou de falar vão ter que ser observados. Além disso, as frotas de táxi são obrigadas a reservar no mínimo 10% de veículos com acessibilidade e está proibido cobrar tarifa diferenciada por isso. Tem um capítulo para falar só de acessibilidade, para lembrar que a gente tem que romper todas essas barreiras que a gente já tanto falou aqui no vídeo. Além disso, os prédios públicos, principalmente, têm que estar preparados para receber essas pessoas. Todas essas edificações têm que ter acessibilidade. Aí na sua cidade, um cadeirante consegue conversar com o prefeito, por exemplo? Não é a realidade de todo município, infelizmente. A gente falou no início do vídeo que a gente trata de uma lei com status constitucional. Então vale lembrar que o Código de Postura, a Lei Orgânica Municipal, o Código de Obras, todos eles têm que estar adequado e atualizado nesse Estatuto da Pessoa com Deficiência, com a lei relativamente recente. Pessoal, tem um capítulo só para obrigar o poder público a fazer um plano específico de medidas para a aquisição de tecnologia assistiva. Esse plano ele vai ser renovado de 4 em 4 anos e ele tem que prever, entre outras coisas, uma linha de crédito, por exemplo, para as pessoas com deficiência poderem adquirir essas tecnologias assistivas. O direito à vida pública e política também está assegurado. A pessoa com deficiência pode votar e ser votado. Na hora de votar, se houver necessidade, ela pode escolher uma pessoa para auxiliar. Além disso, a pessoa com deficiência tem o direito de participar daquelas organizações que a representam. Já o capítulo da ciência e da tecnologia estabelece que nós devemos criar novas tecnologias para a gente diminuir essas barreiras, tanto na área da comunicação, da informação, da educação e do entretenimento das pessoas com deficiência. Um dos capítulos que eu acho mais importante é do acesso à justiça. Primeiro, ele já estabelece que tem que ter igualdade de condições do acesso ao direito à justiça, inclusive com adaptações necessárias para que isso aconteça. Além disso, nesse capítulo deixa claro quem que deve ser o principal guardião dessa lei. É o Ministério Público. Então o promotor e a Defensoria Pública, onde existe, tem que ser provocado toda hora que a gente vê algum desrespeito a essa lei. Nós precisamos de fiscalizar e provocá-los. Porém, cabe a eles garantir que todos os artigos que estão nessa lei sejam devidamente aplicados. Pessoal, sobre o capítulo de reconhecimento igual perante a lei, nós temos que lembrar o óbvio. Todos nós, independente das nossas diversidades, temos iguais direitos perante a lei. E tem aí o parágrafo 3º no artigo 84 que vem nos lembrar sobre a curatela. A curatela, gente, é uma medida extraordinária. E mesmo assim ela é tomada em graus. Ela vai avaliar a necessidade do caso a caso. E sempre ela tem que durar o menor tempo possível. O acesso à informação é tão importante que tem um capítulo todo só para lembrar que o poder público tem que divulgar todas as informações de serviços prestados e de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Falar quantidade, qualidade, característica. Além disso, o poder público tem que trabalhar em parceria com as entidades da sociedade civil organizada para capacitar os tradutores e intérpretes de braille, de libra e de legendagem. Outro capítulo essencial para o corpo da lei é o que vai elencar os crimes e as infrações administrativas. Ele dá um exemplo: utilizar o cartão magnético da pessoa, aquele cartão que ela recebe o benefício, para a gente obter vantagem indevida para a gente mesmo ou para terceiros, dá prisão de 6 meses a 2 anos mais pagamento de multa. Além disso, se quem cometeu esse crime foi o seu curador, o seu responsável, o seu tutor, essa pena é aumentada em 1/3. Assim como é recorrente a gente ver no primeiro capítulo de várias leis e estatutos as disposições gerais, como a gente viu aqui nesse vídeo, o último capítulo também costuma ser comum a disposições gerais e transitórias. São aquelas coisas que têm que ser feitas para ajudar a implementação dessa lei a partir de agora, a partir do momento que essa lei foi publicada lá em 2015. Um desses pontos importantíssimos é o artigo 92. Ele vai falar da criação do Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Através desse cadastro nacional, nós vamos conseguir coletar, organizar e sistematizar essas informações, para que de maneira georreferenciada a gente identifique as pessoas com deficiência e, o mais importante, identifique as barreiras que muitas vezes limitam o exercício da sua cidadania. Pessoal, com tudo isso que a gente viu, já está claro o dever meu, seu, de todo cidadão e de principalmente as organizações da sociedade civil que cuidam do direito da pessoa com deficiência, fiscalizar e cobrar do poder público que todas essas letras façam parte de fato da nossa realidade. A gente sabe que a Defensoria e o Ministério Público, através do promotor, é onde a gente tem que provocar toda vez que a gente deparar com qualquer tipo de ilegalidade. E mesmo com muitas coisas que a gente viu aqui no vídeo, que a gente sabe que não está sendo implementado na prática, o mais difícil a gente já tem,
que é uma lei que nos dá o direito de correr atrás. É uma lei que, através dos seus artigos, nos dá as armas para a gente lutar pelos nossos direitos. Eu espero que esse vídeo tenha servido um pouquinho para esclarecer e para a gente conhecer melhor quais são essas armas e quando e como manuseá-las. Agora o que a gente precisa, como sociedade como um todo, é trabalharmos juntos para que toda essa lei, todo esse estatuto não seja letra morta, mas seja um fato consumado, um fato social, que as pessoas com deficiência tenham igualdade de condição de exercer a sua cidadania. Pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu aqui do tema. A gente passou só alguns pontos importantes e deixamos claro quando e como cobrar para que essa lei se torne realidade. No mais, você vai descobrir outras coisas interessantíssimas no link aí na descrição, que tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência completo. Deixe aí suas sugestões e críticas no comentário, que é onde a gente amplia aqui o nosso debate. Além disso, se você já inscreveu e já está inscrito, vamos compartilhar esse vídeo aqui nas diversas mídias, seja no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, no Facebook. Faça aqui junto com a gente esse canal crescer. Muito obrigado por colocar esse tijolinho na nossa construção.